Começa mais um Papo da Massa, hoje o segundo episódio, o pessoal da Todos com Ciro, aqui é João Cirilo. E vamos conversar sobre algumas coisas que rolaram essa semana. Estamos aqui com o nosso companheiro Gabriel e o Caio. Apresente-se, Gabriel. Boa noite, galera. Sou aqui analista de assuntos aleatórios com ênfase em política. Mais uma vez, satisfação estar conversando com vocês. Yes, mano, vamos mudar esse Brasil juntos com o Ciro. Então hoje, gente, aqui em Brasília, nós estamos fazendo esse podcast para falar de alguns assuntos que rolaram essa semana. Mas você que está ouvindo e ainda não se cadastrou na plataforma Todos com Ciro, acesse aí o site www.todoscomciro.com. Você vai receber informações, vai se juntar à rede de contribuintes aí, da galera que está participando da nossa plataforma, ajudar na construção dessa candidatura importante para o Brasil pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Dando uma saudação importante aí pro pessoal de Porteirinha. O pessoal lá de Porteirinha ajudou na construção de um outdoor para divulgar o Ciro. Palmas pra Porteirinha, galera! O Brasil todo vai começar nessa articulação aí também. A Todos com o Ciro tá aí ajudando todo mundo. Então essa semana teve muitas coisas, mas nesse programa em especial, o Ciro deu uma entrevista com exclusividade pra gente da Todos com o Ciro, que nós vamos divulgar logo após na discussão que nós vamos ter aqui. Aí sim. Hoje o Caio Gabriel e eu, João Cirilo, vamos discutir um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana. O pré-candidato à presidência com mais ações na justiça por denunciar os atores corruptos da República foi o Ciro Gomes. Foi divulgado pela imprensa nacional, colocando um ranking dos candidatos que estão com pendências na justiça. E aí eu queria saber de você, Gabriel, o que é que isso demonstra, como a mídia se comporta ao divulgar essa informação que na capa coloca o Ciro como um grande devedor da justiça brasileira, quando na verdade não é. Canalha! Pega aquele gancho, João, que a gente falou na semana passada, da questão do debate sobre corrupção. Sobre se enfatizar muito corrupção, e necessariamente associar corrupção a ter processo na justiça. E eu acho que esse é um segundo desdobramento do nosso entendimento, do nosso florescimento a respeito da política no país. Porque isso também, infelizmente, é parte do jogo político. Você mover ações contra os seus inimigos políticos a fim de difamá-los. Assim como, por exemplo, se você comprar ou se você tiver algum trânsito bom em meios de comunicação, você pode usar esse tipo de coisa. O fulano tem certas milhares de ações na justiça. Mas e aí, vamos analisar o teor delas. Mas, né, pra galera que tá se espiritualizando agora, se informando a respeito desses fatos, a pessoa vai ver, o cara tem 10 processos nas costas. Ele não vai querer saber do que se trata. E foi muito nesse gancho que, creio eu, a reportagem saiu. Pra querer falar assim, o Ciro tá no bolo de todos os outros corruptos que tem milhares de processos nas costas. Como bem lembrado por você, a maioria dos processos são por difamação, que, convenhamos nós, são por falar basicamente a verdade contra outras pessoas que não merecem nem nossa menção. Então, olha, os dados que foram apresentados colocaram o Ciro Gomes como o que tem mais pendências na justiça. São 107 processos, o Lula tem 106, o Michel Temer 19, o Bolsonaro 14, o Alckmin tem 8 e colocou a Marina como última colocada nesse ranking de justiça que foi feito aí, que o Gabriel já comentou. Um grande líder religioso essa semana republicou essa imagem nas redes sociais e é um grande apoiador da Marina. Não sei se vocês sabem quem é. Malafaia! Não foi Malafaia não. É aquele muito ligado à Marina que já deu entrevista, né? E ele republicou dando saudação à Marina por não ter essas pendências judiciais. Queria que você comentasse um pouquinho como influencia aí esses líderes religiosos nessa discussão que o Gabriel bem colocou sobre corrupção nessas eleições de 2018. Antes de comentar o papel da religião nessas eleições, eu quero falar o seguinte: o Ciro Gomes, ele não está sendo processado por corrupção, ao contrário, ele está sendo processado por agentes corruptos, e são os agentes corruptos que estão querendo calar a voz de quem denuncia essas questões. Eu comecei a gostar do Ciro Gomes também, principalmente depois que eu soube do teor dos processos que eram movidos contra ele. Então, significa que é um cara que tem coragem para denunciar.
Não devia rir, não. Eles são salafrados dos grandes. Conspirador, filho da puta. Quanto ao papel dos líderes religiosos, é muito complicado essa questão. Eles realmente influenciam as pessoas. Lógico que as pessoas são livres, as pessoas têm seus pensamentos, as pessoas elas se informam de diversas maneiras diferentes, mas os líderes religiosos exercem um grande papel no Brasil hoje. E existe com certeza uma tentativa de manipulação dos seus fiéis quando abordam esse tipo de reportagem, esse tipo de matéria com esse viés. Cabe aos fiéis, a quem frequenta as igrejas, frequenta esses locais, e muitos têm uma consciência crítica de saber o que é melhor para o país. E eu acho que acima de tudo, Caio, a questão também é da gente não cair no superficialismo das ideias. Talvez até o religioso em questão não tenha querido ofender Ciro ou o candidato A ou B, mas quando ele coloca assim, parabéns a Marina por não ter um processo, obviamente ele está declarando a sua preferência e fazendo com que o seu eleitorado abra os olhos e preste mais atenção na Marina. Mas, como você bem ressaltou, que ele não incorra no erro de acusar o Ciro injustamente, porque como nós estamos reforçando aqui, o Ciro não tem nenhum processo por mal feito, e sim por ter denunciado ou falado a verdade nua e crua sobre pessoas que fazem mal feito com a coisa pública, e que os fiéis também não, assim, acreditem, tudo bem, a opinião pessoal dele tem o direito de se manifestar assim, mas tudo bem, e aí? O que eu posso analisar sobre os demais candidatos? E isso só reflete o posicionamento da Marina, que sempre foi tentar ficar em cima do muro e não desgostar outros setores políticos. Tem gente que fala que eu não concordo com essa visão do José Simão, por exemplo, que é uma tartaruga sem casco que levanta da rede de 4 em 4 anos para disputar as eleições. Eu acho que é uma pessoa que tem uma linda biografia, uma grande política, mas realmente falta muito posicionamento político claro para definir as suas posições. Olha, essa semana também aconteceu uma reunião muito importante, muito divulgada pela imprensa, entre 2 pré-candidatos à presidência da República. Um, Fernando Haddad, né, que ainda não foi oficializado, mas é um dos possíveis candidatos com a ausência do Lula, e o Ciro Gomes. Isso aconteceu no escritório do economista Delfim Neto, uma grande referência da economia brasileira, que foi ministro do grande milagre econômico, entre aspas, na época da ditadura militar. E também teve a participação de alguns outros atores, né, nessa reunião, como o professor Bresser Pereira. O peso e a envergadura dessa reunião simboliza alguma coisa. E essa reunião foi acompanhada pelo jornalista Mário Sérgio Conte, também da Folha de São Paulo. E eu queria saber de vocês, depois dessas discussões que ocorreram sobre isso essa semana, qual o papel que o Delfim Neto, para você, Caio, faz nessa reunião ao articular a presença de 2 possíveis candidatos ao Planalto? Olha, o Delfim Neto, ele deve ser realmente criticado por alguns papéis que ele teve muito ativos na ditadura militar. Esse é um ponto, a gente critica, mas a gente, ao fazer essa crítica, não pode olvidar do papel desenvolvimentista, econômico, de grande estudioso, principalmente das questões relacionadas ao café e a sua relação com a industrialização brasileira. Então, trata-se de um intelectual, trata-se de um agente político e de um economista bastante considerado no mundo, que merece ser criticado pelo seu papel na ditadura, mas que tem um compromisso com a nação brasileira. Eu acho que esse encontro reflete essa tentativa urgente de alinhar-se um discurso para a gente tirar o Brasil do atoleiro, porque hoje em dia a gente tem 2 opções: ou a gente vai para a opção liberal, que está querendo empurrar o país para se transformar em uma maquiladora praticamente, explorando sem direitos trabalhistas a mão de obra que a gente tem no país, ou a gente vai para um lado mais desenvolvimentista, que foi o lado que propiciou o Brasil a se tornar uma potência industrial no século XX. Eu gostaria de complementar o raciocínio do Caio também, para dizer que, gente, enquanto a gente está aqui perdendo tempo falando sobre o sexo dos anjos, isso e aquilo, o Ciro está mexendo as peças deles no tabuleiro de xadrez. Ele sabe que o Delfim Neto pode e deve ter várias opiniões conflitantes com as deles em torno de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas como bem o Caio lembrou, não tem como se negar a importância, a contribuição
do Delfim Neto para a história do Brasil, seja pro bem, seja pro mal. E o Ciro, ele capitaliza em cima disso. Ele vai conversar com as pessoas até para criar trânsito. Porque se o Ciro for eleito, com quem que ele vai conversar depois? Querendo ou não, esse tipo de gente tem trânsito com o empresariado. O empresariado é o que move a nossa nação, é o que gera emprego, gostemos nós ou não. Então o Ciro tá lá, independente se está construindo aliança com A, com B, com C ou com D, ele estava lá com intelectuais, com gente que pensa o país. O professor Bresser Pereira, para quem não conhece, é um dos pais da lei orçamentária federal, né? Temos o Mangabeira Unga, que é seu mentor, que é um cara que desde sempre vem acompanhando o Ciro, desde o ano de 94, quando o Ciro saiu do Ministério da Fazenda do Itamar Franco e foi estudar em Harvard nos Estados Unidos, né? Tivemos também a presença, tem o Mauro Benefides, o Marconi Filho, o Nelson Marconi, perdão, da Fundação Getúlio Vargas, que é um dos caras, dos cabeças do seu plano econômico de governo. Então, quer dizer, o Ciro, ele está articulando, ele está fazendo o que nós chamamos, né, de realpolitik. Ele está conversando com as pessoas e confabulando ideias porque ele considera ser melhor para o Projeto Nacional de Desenvolvimento. É muito bom a gente também deixar claro que essa aliança com o PT ela não vai acontecer no primeiro turno. A gente sabe um pouco do momento que o PT está passando e da natureza do partido. Uma união agora como vice de Ciro não seria algo que uniria o partido. Hoje o que une o partido é a figura do presidente Lula. Então a gente tem efetivamente uma tentativa de diálogo em torno dos problemas nacionais. Não se trata a priori e de nenhuma forma de uma articulação em torno de uma aliança para o futuro. Temos que esperar um pouco o momento que o jogo ele vai ser jogado lentamente. E lembremos, né, gente, ainda falta um pouco mais de 5 meses para as eleições. Então nós ainda estamos naquele momento inicial de movimentação, como gostam de dizer no futebol ou no UFC, né, os adversários estão se conhecendo, ou os amigos estão se conhecendo. Olha só, essa semana, com essa repercussão dessa reunião, alguns comentaristas de política fizeram a impressão do fato da seguinte maneira. O colunista Reinaldo Azevedo comentou que essa movimentação do Haddad nessa reunião sinaliza, em primeiro plano, que nisso não é feito sem uma autorização prévia do ex-presidente Lula. O Haddad não estaria naquela reunião sem a sapiência do Lula sobre a ciência do Lula sobre aquele momento. Então eu queria perguntar ao Gabriel, nesse contexto específico, o seguinte: qual a tarefa e a movimentação que o PT faz, por intermédio do Haddad e do próprio Lula, em sinalização à candidatura do Ciro? No seguinte sentido, como é que nós vimos a prisão do Lula com outros 2 pré-candidatos, como a Manuela e o Guilherme Boulos, e o PT direciona uma conversa muito íntima e simbólica com o Ciro na presença do Bresser e do Delfim Neto? Como é que você faz essa avaliação, Gabriel? Eu vou parafrasear o Ciro, sem querer ter a pretensão de ter a metade da inteligência dele, para dizer assim: eu conheço a vida, ou eu acho que eu sei analisar as coisas. Por mais que o PT tem afinidade histórica com o PCdoB e com o PSOL, mas ele sabe que num segundo momento existe a possibilidade, gente. As pessoas raciocinam, elas sabem que hoje o candidato é o Lula. A figura do Lula é o que movimenta o PT. Mas eles não podem desconsiderar planos B, plano C. E hoje, analisando friamente, qualquer pessoa que tem 2 neurônios funcionando na cabeça sabe que o candidato mais viável da esquerda, da centro-esquerda, é o Ciro. Então é natural tentar se estabelecer um mínimo, uma ponte de diálogo com essa pessoa, até para fins de conhecer as suas intenções. Porque uma coisa é o Ciro falando para os microfones públicos e conversando o que ele faz de maneira bem transparente e honesta, mas outra coisa é falar assim: e aí, Ciro, qual é o papel, digamos assim, porque o PT é um partido que gosta muito da hegemonia dentro do campo centro-esquerda. Mas e se o PT assumir um papel secundário? Qual é esse papel que você tem para nós, caso você assuma essa dianteira dessa negociação? Então eu acho que esse diálogo do Haddad com o Ciro vai muito nesse sentido, de termômetro, de medir o que o Ciro pode oferecer, naquele chavão de política boa mesmo. Qual que você tem a nos oferecer, o que nos cabe, o que nós podemos contribuir, o que você pode nos ajudar nesse sentido. E ver, e testar e deixar possibilidades em aberto. Porque o Haddad também é uma pessoa bastante republicana, bastante, né, de um raciocínio bastante delineado e bastante coerente.
né? Então ele foi nessa reunião para ver o que cabe dele acrescentar no projeto de Ciro eventualmente e o que o Ciro fala que cabe com a filosofia do PT. Entre a militância cirista, né, essas pessoas que seguem o Ciro, tem uma grande preocupação com o segundo nome na chapa, né, o cotado a ser vice-presidente ou vice-presidente. E eu queria saber de vocês, qualquer um tem a oportunidade de responder, que é o seguinte: como é que você interpreta um nome da política para vice-presidente, como você interpreta um nome do mercado e do empresariado ou de movimento social para vice-presidente? Você acha que é melhor um nome da política, como o Haddad, ou se é um Joaquim Barbosa, uma Marina Silva, ou um nome do mercado, como o Josué, o filho do ex-vice-presidente José Alencar? Eu queria que você, Caio, respondesse isso para mim. Bom, o PT, ele quer abolir a figura do vice. Eu acho que tem alguma razão. Eu acho que a figura do vice não se presta a muitas funções republicanas, eu diria, mas não deixa de ser uma figura simbólica. E é nesse sentido que o Ciro tenta essa aproximação com o empresariado do Sudeste. Porque o programa do Ciro, principalmente baseado nos seus principais mentores, é fazer com que o setor financeiro esteja a serviço da produção e não a serviço de si próprio, de alimentar os seus lucros enquanto o país aumenta a sua miséria. Nesse sentido, para deixar muito claro essa articulação entre capital e trabalho, é que o Ciro quer alguém da produção do Sudeste, para ter essa interlocução mais confiante, de maior proximidade com alguém da produção que faça uma aliança com o trabalho, que é outra dimensão fundamental do seu projeto, para que a gente, baseado nessa coalizão, a gente insira algo desenvolvimentista nessa articulação. E hoje nós vamos exibir com exclusividade para o Papo da Massa, hein, galera? O Ciro também comentou essa publicação falando um pouco do Mauro Benevides Filho, do Nelson Marconi e do Mangabeira Unger. Nós vamos mandar aí para vocês agora a entrevista exclusiva que o Ciro deu para o Papo da Massa. Eu sou do Papo da Massa, da turma Todos com o Ciro. Na sexta-feira nós vamos estrear o nosso programa de podcast. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que saiu, sobre a publicação do Conversa Fiada, que falou sobre o seu trio de ferro, do Nelson, do Mauro Benevides e do Mangabeira Unger. Eu queria que você comentasse um pouco sobre eles, o papel que eles estão fazendo na sua campanha. Eu tenho hoje mais de 500 pessoas, entre técnicos, acadêmicos, dedicados a refletir em diversos grupos sobre os embriões de um projeto nacional de desenvolvimento. E eu tenho uma meta de, pelo princípio de maio, vou dar em primeira mão para vocês, anunciar as primeiras linhas, as primeiras provocações para receber a crítica, as sugestões de todo o conjunto da sociedade brasileira. E vocês que fazem essa plataforma são a energia, a ponta de lança, são a mais forte das minhas expressões em carregar, traduzir as ideias que nós temos que construir, de maneira que elas cheguem lá com a força também do apoio popular brasileiro. E eu chamei a atenção para 3 nomes, apenas porque é uma brutal curiosidade na imprensa para tentar descobrir antecedentemente quais são os valores econômicos, especialmente, que nós cultivamos. E aí eu dei para eles esses 3 nomes. Nelson Marconi, que é um campeão do neodesenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas, é um homem absolutamente capacitado e treinado, que está coordenando todo o programa de governo. Mauro Benevides Filho, que tem PhD na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e trabalha comigo há 32 anos, e é um campeão dessas questões de tributação, de economia, de política monetária e taxa de juros. E o professor Roberto Mangabeira Unger, que é talvez hoje o cérebro mais procurado pelos centros dinâmicos da humanidade para refletir sobre a economia do conhecimento, sobre uma economia pós-industrial, sobre como mudar o padrão de educação que se oferece aos jovens. Portanto, esses 3 nomes são suficientes para mostrar que eu não vim para brincar, eu vim para mudar. Então, gente, vocês viram aí, né? O Ciro comentando exclusivamente pra gente do Papo da Massa, e outros candidatos também têm seus trios de ferro, suas duplas de ferro da área econômica, como o Ciro tem, foi bem comentado agora pelo próprio Ciro. O Lula tem o Beluso, né? Tem o Nelson Barbosa, o campo da centro-direita também tem seus economistas, o Alckmin com Armínio Fraga e Pércio Árida, que são ligados ao mercado financeiro. O João Amoedo, do Novo, também tem a Helena Landau, um grande nome do liberalismo no Brasil. Agora o Paulo Guedes também, um banqueiro ligado ao Banco
BTG Pactual está se aproximando do Bolsonaro depois dessa inclinação econômica que o Bolsonaro vem fazendo, com uma leitura mais liberal da economia. E o nosso ministro da Fazenda, né, que não é mais, mas foi por muito tempo do governo Temer, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco de Boston. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os nomes que o Ciro fez agora e comentou do trio de ferro do Ciro da área econômica. Tem a questão do Mauro Benevides, que para quem não conhece é uma pessoa que é ligada à família do Ciro Gomes, que trabalhou com o Ciro Gomes no governo do estado do Ceará, depois continuou com o irmão dele e até pouco tempo atrás fazia parte do governo do Camilo Santana. Ele, Marconi, professor da FGV, um expoente no termo do desenvolvimentismo nacional. O próprio Mangabeira, que é um cara que há muitos anos foi até o tutor, né, repito aqui, do Ciro em 94, quando ele esteve em rádio. São pessoas que pensam o mercado da maneira como que o Ciro vem colocando para as pessoas, né? Como a gente pode aliar o capital produtivo, não o financeiro, não o capital liberal especulativo, que é o que tem dominado no Brasil e qual o Ciro tem sérias reticências, né? O capital rentista. Essas pessoas em oposição a isso são pessoas que são mais conectadas ao desenvolvimentismo do país e em se conectar ao capital produtivo para servir em prol do país. Mauro Benevides, para quem não sabe, ajudou o Ciro Gomes e os subsequentes, seu irmão e o Camilo Santana, a fazerem do Ceará o único estado da federação que tem todas as contas pagas com a União. Nós temos dos 27 entes federativos, 17 estão no vermelho. O Distrito Federal até, da onde que a gente fala, conseguiu saltar do vermelho para o azul esse ano, mas todos eles, com exceção do Ceará, devem algum tipo de dinheiro, algum tipo de empréstimo para a União. E o Ceará é o único que não. Então o Mauro Benevides, como capitão dessa obra bem feita, vai ser um dos cabeças do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro no campo econômico. Eu creio que o Ciro, ele sintetiza essas três cabeças que estão o auxiliando. O professor Mangabeira, ele tem aquela visão de país, aquela visão de brasileiro, aquela onde que o Brasil pode chegar, quais são as potencialidades que a gente pode dotar o nosso povo para que a gente como nação se desenvolva. Então o professor Mangabeira tem uma visão de longo prazo, um profundo conhecedor e esperançoso sobre as potencialidades do Brasil. O professor Mangabeira, portanto, ele não quer transformar o Brasil numa maquila, como eu estou repetindo agora, como eu já falei. Ele quer dotar o brasileiro de equipamentos para que ele possa se libertar de condições básicas que ele está preso, amarrado, à falta de conhecimento, à falta de comida, etc. A falta de condições básicas para ele se desenvolver. O Benevides, ele traz aquela história da estabilidade, é um grande nome da economia que tem uma interlocução com o mercado, ele está fazendo de Ceará um estado investidor, então ele traz esse aspecto de segurança do programa, ou seja, não é um programa viajandão, é um programa perfeitamente executável quando a gente tem a síntese dessas três ideias. Já o Marconi, ele traz essa mudança de paradigma econômico, não, a gente vai centrar na indústria, o Brasil não pode voltar a ser uma fazenda, como foi nos anos 30. Por isso, a gente precisa de uma complementariedade entre Estado e mercado para que a gente una nossas inteligências em torno de um projeto e, centrado na questão do câmbio, a gente possa ter indústrias competitivas. O Ciro, portanto, ele sintetiza essas três visões radicais que não estão no mainstream do pensamento para avançar o projeto nacional. Com esse terceiro ponto, a gente finaliza mais um programa, o Papo da Massa, agradecendo a você, ouvinte, aí que está acompanhando aí nas redes sociais esse podcast, essa iniciativa da plataforma Todos com Ciro. E a Todos com Ciro essa semana anunciou também uma novidade nas redes sociais. Para você que gosta de comentar política, você escreve bem, você quer comentar sobre, quer escrever um texto para fazer um grande debate nacional nessas eleições de 2018, tem o blog vempramassa.com. Você manda o seu texto lá, a gente vai publicar, vai ajudar você a debater um pouco mais sobre o Brasil. Agora, Caio e Gabriel, uma consideração final aí de vocês nos próximos 30 segundos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês. É sempre uma satisfação enorme falar de tudo que envolve o universo político, em especial com enfoque no Ciro.
reforçar a participação de vocês no todoscomciro.com, se cadastrando como mobilizadores. Vamos repetir isso que o pessoal de Pedrinhas fez, espalhando as ideias do Ciro adiante. E também o blog vempramassa.com, que vai ser o espaço onde você vai poder colocar suas ideias em formas de texto, de vídeo, para reverberar o seu pensamento pessoal a respeito do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Valeu demais, pessoal. Quero agradecer aqui meus parceiros de guerra. Vamos sempre comentar aí os principais acontecimentos do país. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem o melhor programa, a gente tem a melhor história, a melhor experiência. Agora a gente tem que convencer as pessoas, tem que mostrar, a gente tem que mostrar para o Brasil que o nosso projeto é o melhor. Um grande abraço. Encerramos nós aqui mais uma vez o Papo da Massa. Você pode acessar esse podcast nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no blog, no site da Todos com Ciro e no YouTube. E nós lançamos também no SoundCloud o nosso canal lá para você acompanhar esse SoundCloud. Então compartilhe o nosso podcast e vamos discutir ainda mais sobre esse Brasil que a gente tanto ama. Um abraço para vocês que nos acompanharam até agora. Vem pra massa! Vem pra massa!